Bom, pessoal, hoje nós vimos um vídeo de português, sobre marcação de tempo e sobre narrativa com ficção e narrativa com realidade, né? Com fatos reais. Depois disso, a gente teve uma live onde eu corrigi os exercícios com vocês, tirou algumas dúvidas. E aí agora eu vou mostrar a mesma correção, só que agora com a escrita. Caso vocês tenham errado alguma palavrinha, vai lá e apaga, beleza? Então vamos lá. Na página 32, ela fala assim: que outras expressões poderiam ser usadas sem mudar o sentido do texto? Então eu tenho algumas frases que é para vocês mudarem, trocando o que está em negrito por em seguida, depois disso, a partir desse momento, nesse momento, por isso e após esse acontecimento. A Pro colocou um exemplo de cada. Vocês fizeram outras diferentes. Quem eu corrigi na hora e falei que estava certo, estava correto, tá certo? Aqueles que não participaram na live, aí então agora confere por aqui. Mas há outra possibilidade fora esses exemplos que eu dei, tá bom? Vamos lá. Mas aí a baleia achou que tinha ficado louca mesmo. A Pro colocou como exemplo, mas em seguida a baleia achou que tinha ficado louca mesmo. Isso seria um dos exemplos. A B, aí a baleia começou a ficar nervosa. A Pro escreveu: nesse momento a baleia começou a ficar nervosa. Seria um dos exemplos. Na C, e então começou a sentir vontade de espirrar. E depois disso começou a sentir vontade de espirrar. Vocês perceberam que eu estou trocando o negrito por uma daquelas palavras lá de cima, né? E a última, depois disso a baleia fez o que todas as baleias fazem. Após esse acontecimento, a baleia fez o que todas as baleias fazem. Isso são marcação de tempo na narrativa, para me dizer quando o fato aconteceu, tá certo? Bom, esse exercício tem outras respostas que poderiam ser, de acordo com o que vocês fizeram, a prof falando se estava certo ou não. Depois nós falamos sobre ficção e realidade. E aí a Pro leu um texto real que aconteceu aproximadamente parte do dia 10 de janeiro de 2018, quando foi publicado a reportagem de uma baleia que salvou uma bióloga, tá? Bom, e aí nós tivemos na página 234, na página 34, algumas perguntas. Só que a Pro escreveu fora, porque aqui eu não consigo escrever, ele não me dá autorização. Então a Pro escreveu aqui, e aí a Pro vai ler a pergunta, e aí vocês vão ver pela resposta aí, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta era assim: de acordo com o texto, me diga, onde aconteceu o relato? O relato aconteceu no mar, nas Ilhas Cook, no Pacífico. Essa é a resposta completa. Quem colocou só no mar, está certo. Quem colocou nas Ilhas Cook, está certo. Quem colocou nas Ilhas Cook do Pacífico, também está certo. Quem colocou só no Pacífico, não, tá certo? Tem que completar, beleza? Com quem aconteceu, ou seja, quem é o principal aí dessa história? Foi Conan House, uma bióloga. Tem gente que colocou só Conan House, tá certo. Tem gente que colocou só uma bióloga, também está certo, tá bom? Quando isso aconteceu? Gente, ele aconteceu perto dessa data, mas não é certeza de nessa data. Então eu coloquei assim: com a notícia foi publicada em 10 de janeiro de 2018, pressupõe-se que foi próximo a essa data. Por que próximo? Porque dificilmente aconteceu e ela acabou de acontecer, ela já foi pro jornal contar, né? Então, mais ou menos próximo dessa data, ela divulgou o fato do que aconteceu com ela. Tudo bem? Número 2. Quem contou o que aconteceu à imprensa? A própria Nan House, tá? Então, ela mesma chegou, né? Eu acho que o nome dela é Nan, não tenho certeza. E falou: olha, aconteceu assim, 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 certo? De que maneira a pessoa que escreveu o texto marcou o discurso dela, da Nan House? Ela colocou entre aspas, porque quando a pessoa fala, quando você vai citar o que alguém falou, você tem que colocar da maneira corretíssima que a pessoa disse e colocar entre aspas, no começo e no final. Porque aquilo não é você que está falando, é uma outra pessoa. Então você tem que falar da maneira certa, na íntegra do que a pessoa falou, beleza? E por último, nós tínhamos 2 textos, e eu queria saber qual que era um relato real, um fato real, e um que era ficção. E o primeiro, que é a notícia, é um relato de fato real, e o segundo, a capinha do livro, é um livro de ficção. Beleza? Tudo bem? Deu certinho? Bom, gente, nós ficamos por aqui. A correção hoje foi simples, tá? Voltamos em breve pra gente poder fazer a próxima aula nossa, se Deus quiser, amanhã. Amanhã, aula de matemática. Aguardo todos vocês às 10h20 para assistir o vídeo. E aí depois, às 11 horas, nós entramos em live. Beleza? Beijo grande. Fiquem com Deus.